Olá, gente amiga, gente querida, olá, povo de Deus, a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, que bênção de Deus. Estamos de volta para mais um momento de reflexão. Muito obrigado pela sua companhia desde já, de coração, meus queridos. Recebam meu abraço nesta tarde, dia do amigo. É verdade, 20 de julho de 2018, dia do amigo. Meu abração a todos os meus colegas, a todos vocês que têm permitido, a minha amizade. Muito obrigado mesmo. Meus queridos irmãos, tivemos um probleminha na nossa transmissão, mas estamos de volta, em nome de Jesus, para concluir a nossa reflexão de hoje. E estávamos tratando sobre o testemunho do homem de Deus chamado Caleb, e vos convido, meus queridos irmãos, à leitura da palavra de Deus. Livro de Josué, capítulo 14, do livro de Josué. Amém? Josué, capítulo 14, versículo de número 7 ao versículo de número 11. Amém, meus queridos irmãos? Então vamos juntos ler a palavra de Deus, que diz assim: Eu era da idade de 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a reconhecer a terra. E eu lhe dei referência do negócio como tinha em meu coração. Mas meus irmãos, os que tinham subido comigo, me engaram, ou fizeram entristecer o coração do povo. Mas eu perseverei, seguindo ao Senhor meu Deus. Então Moisés jurou naquele dia, dizendo: A terra que pisou o teu pé será para ti e para os teus filhos em herança perpétua, porquanto cumpriste, seguindo ao Senhor meu Deus. Agora, portanto, o Senhor me tem feito viver, como ele disse, estes 45 anos do tempo que o Senhor falou estas palavras a Moisés, quando Israel andava pelo deserto, e agora eis que sou hoje de 85 anos, e até hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era então minha força? Tal é agora, tanto para a guerra, quanto para sair e para entrar. Glória a Deus. Hoje está uma bênção, meus irmãos. É ligação, é gente chamando lá fora. Aí nós vamos juntos nesta tarde. Irmã Denise, Luísa, Deus abençoe a sua vida e toda a sua família cada dia mais. Muito obrigado, irmã Denise, que Deus abençoe. Saudação calorosa ao meu amigão Nathanielton Santos, meu amigão particular, amigão particular, é verdade. Deus abençoe o servo de Deus, ao presbítero Darley, ao evangelista Wallace, estava nos acompanhando na transmissão, E devido a um probleminha tive que reiniciar, mas estamos juntos, meus queridos. Portanto, voltando ao nosso tema de hoje, vamos falar um pouco sobre a trajetória de Caleb, homem de Deus, cujo testemunho e experiências são, sem sombras de dúvidas, meus queridos irmãos, experiências louváveis. Amém? Glória a Deus. E que merece toda uma atenção. Amém, meus queridos irmãos? Merece toda uma atenção. E eu volto a minha atenção para este capítulo 14 e aprove Deus de que Deus alcance a tua vida nesta tarde. Que Deus abençoe o teu coração nesta tarde. Glória ao nome de Jesus para sempre. Então, meus queridos irmãos, como eu dizia, Caleb ele entrou no cenário da Bíblia Sagrada justamente naquele momento em que Deus se apresentou a Moisés e ele orientou a Moisés para que enviasse 12 homens da tribo de Israel,
que fossem separados para espiar, para fazer um levantamento, um relatório sobre a terra de Canaã, terra esta que Deus havia prometido ao seu povo ainda antes de saírem do Egito. Então, meus queridos irmãos, Moisés separou 12 homens, da qual Caleb era da tribo de Judá. E estes 12 homens, conforme o capítulo 13 do livro de Números, tiveram que cumprir todo um critério estabelecido por Moisés, conforme no livro de Números nós vamos perceber, e o versículo de número 18. Amém? Então, assim foram as orientações de Moisés para os 12 espias. Observem como é a terra, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito, e como é a terra habitada, se é boa ou má, e como são as cidades habitadas, se em tendas ou em fortalezas, e como é o terreno, se é fértil, se é fraco, se nele se é fraco, se nele há árvore ou não, e vos esforçais e tomai do fruto da terra. E o tempo era o tempo das primeiras uvas. E eles subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim. Então, meus queridos irmãos, estas foram as diretrizes de Moisés. Glória a Deus. As orientações. E estes 12 espias teriam que trazer um relatório atendendo toda esta necessidade orientada por Moisés. E diz a Bíblia, irmãos, e observem como esta história, como o testemunho deste homem de Deus, Caleb, é uma experiência pedagógica, não é? Um testemunho pedagógico, da qual, torno a dizer, merece toda uma inclinação, todo um quebrantamento, de forma humilde, atentarmos, irmãos, para, glória a Deus, os efeitos da fé, né, produzido na vida deste homem de Deus. A Bíblia diz que quando os 12 espias chegaram na terra de Canaã, e fazendo o levantamento de tudo quanto Moisés havia determinado, eles perceberam a terra na sua qualidade fértil, não é? Colheram frutos daquela terra, e dentro do campo da observação perceberam também que habitavam gigantes ali, da família de Anak, eram homens de grandes estruturas, de grande força, e diz a Bíblia que diante do que eles viram, os 10 retornaram, apressaram a ir a Moisés e ao povo. A Bíblia fala que Josué, em companhia de Caleb, permaneceram, fazendo a conclusão do seu relatório, mas não se apressaram. E, meus queridos irmãos, neste ponto, é suficiente para glorificarmos a Deus pela postura tomada por Caleb e Josué, que embora tendo visto, contemplado, o que os 10 também haviam contemplado, ele diferentemente permaneceu na terra para fazer cumprir tudo aquilo que havia recebido por orientação de Deus pela liderança de Moisés. Ele não foi como a maioria que se apressaram em detrimento das dificuldades encontradas ali em Canaã, mas eles permaneceram na terra. E, meus queridos irmãos, eu já trago aqui um ponto que eu observo, e Deus coloca no meu coração, e já quero traçar aos irmãos, que diferente do sistema desse mundo, nós não devemos ser como a maioria, ou fazer como a maioria. E a gente sabe que hoje que a maioria sempre prevalece em razão à minoria.
alguns conceitos, né, irmãos? Alguns pensadores dizem que a voz do povo é a voz de Deus, não é verdade? Mas nem sempre podemos aplicar esse conceito. Não devemos ser como a maioria. Nós devemos, irmãos, de fato, seguirmos o critério com um procedimento de obediência a Deus e a tudo aquilo que recebemos por orientação, independente das circunstâncias presentes. Mas nós devemos ser cumpridores do nosso papel, da nossa tarefa, daquilo pela qual fomos enviados. E é este conselho que eu dou a muitos dos irmãos, quem sabe a você, meu amigo, que está me assistindo nesta oportunidade, que não devemos nos apressar, não é verdade? Para sermos os primeiros, ou chegar primeiro, não é verdade? Chegar em primeiro lugar é importante, mas se tivermos, na verdade, ou se de fato e de verdade fizemos uma carreira digna, uma carreira honesta. Amém, meus queridos irmãos? Você pode chegar como o último, mas se você chegou atendendo todos os procedimentos, todos os critérios, você chegou bem. Então não se preocupe em ser o primeiro. Amém? Glória a Deus. Não seja apressado com as coisas. Você pode ser o último, mas você cumpriu a sua tarefa. Mas você cumpriu aquilo que lhe foi ordenado. Glorificado seja Deus. Então observe, meus queridos irmãos, que o povo, quando chegaram a Moisés, diante de toda a congregação, fez derreter o coração do povo. Fez o povo estremecer. Não era, irmãos? E o seu relatório, que era um relatório mau, conforme o capítulo 13, versículo 26 do livro de Números, foi um relatório mau, onde este relatório, além de mostrar toda a grandeza daquela terra, não era uma terra produtiva, uma terra fértil, eles mostraram de fato o fruto ali para Moisés e o povo, mas também fizeram questão de uma forma dramática pontuar os gigantes daquela terra, da qual, diante do número daqueles gigantes, eles não teriam chances alguma de possuir a terra de Canaã. E aí o coração do povo se derreteu, o que contribuiu, irmãos, para que o povo murmurasse, para que o povo contendesse contra Deus, contra Moisés, e foi terrível naquele momento. Mas quando Josué e Caleb chegaram ali, eles passaram um relatório diferente. A postura daqueles servos de Deus foi diferente, irmãos, ao relatório da maioria. Glória a Deus. E diz a Bíblia que Caleb fez calar todo o povo diante da congregação e fez questão de falar o seu relatório. Glória a Deus. Versículo de número 30 diz assim: Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: Subamos logo e possuiremos em herança, porque certamente poderemos conquistá-la. Glória a Deus. E a gente percebe aqui que esta era uma linguagem de fé. Quando Caleb fala, ele fala com entusiasmo, ele fala com ousadia, ele fala com convicção de fé, de confiança nas promessas de Deus. Diferentemente da maioria, e no seu relatório, até a forma de relatar já apresentava temor, irmãos, já levava o povo a estremecer nas bases diante dos perigos eminentes ali em Canaã. Mas a palavra de Caleb foi uma palavra diferente. Tem gigante na terra de Canaã? Tem. Mas Deus nos prometeu esta terra.
E se Deus nos prometeu esta terra de Canaã, nós vamos conquistar a terra. O Senhor nos entregará. E meus queridos irmãos, quando Josué passou junto com Caleb seu relatório, o povo agora se revoltaram contra Caleb e Josué. E irmã Rani Oliveira, que Deus abençoe. Forte abraço, muito obrigado pela sua presença. Meu querido irmão José Fernandes, que Deus abençoe a irmã Ana Carla, toda a família abençoada de Deus. Amém, meus queridos. Irmão Janedo, que Deus abençoe o servo de Deus. Então, o povo se revoltou, diz que no versículo 31, mas os homens que subiram com ele disseram, não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. E vituperaram um mau relatório na terra em que tinham reconhecido entre os filhos de Israel. Enfim, capítulo 14, versículo 1. Então toda a congregação elevou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel se queixaram contra Moisés e contra Arão. Toda a multidão lhe disse, melhor que se estivéssemos morrido na terra do Egito ou neste deserto mesmo. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cair a espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam outros e murmuravam desta maneira. Mas, meus queridos irmãos, Josué e Caleb, glória a Deus. 14, versículo 6. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram os que tinham espiado a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra por onde passamos para espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos porá nesta terra e nos entregará terra que mana leite e mel, desde que não sejais rebelde contra o Senhor, nem temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. O seu amparo se retirou deles, e conosco está o Senhor, não os temais. Glória a Deus. Ou seja, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então toda a multidão falou em apedrejar Josué e Caleb. Foram apedrejados ali, irmãos. Mas torna a dizer, esta foi a postura de Caleb. E meus queridos irmãos, Caleb fala que diante desse relatório, neste mesmo dia que regimentou toda essa perturbação no meio do povo, o povo começou a caluniar, a murmurar, a desejar retornar para o Egito, a morrer no deserto, do que entrar na terra de Canaã e ser morto pelos gigantes ali. Tudo isso em razão do mau relatório que foi dado. Amém, irmãos? Mas Josué e Caleb eram homens de Deus. Tornam a dizer, homens de coragem. O que Josué e Caleb viu foi o que aqueles 10 também contemplaram ali. Só que eles viram com os olhos da fé, irmãos. Seguros, confiantes naquilo que Deus havia proposto. Quando nós confiamos naquilo que Deus nos promete, embora os perigos sejam evidentes, as dificuldades estejam batendo a porta, na concepção de Caleb, isto não seria motivo algum para derreter o coração, para se abater, para perder as esperanças. Ele disse, se Deus se agradar de nós, aleluia, Deus vai nos colocar naquela terra. E os gigantes para Deus é questão de detalhes, não devemos temer. E estando Josué e Caleb passando o relatório neste mesmo dia, Moisés fez promessas para Caleb. Amém, irmãos?
E Moisés disse no versículo 9 do capítulo 14 de Josué: a terra que pisou o teu pé será para ti e para os teus filhos em herança perpétua. Porquanto, Caleb, tu cumpriste a tua tarefa seguindo o Senhor teu Deus. Tu foste diferente dos 10 espias. Você adotou uma postura diferente, meu filho. Você foi uma pessoa que prevaleceu na esperança, que confiou nas promessas, que não olhou apenas para as dificuldades, que não temeu nem recuou diante dos perigos, mas você perseverou em seguir a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ele era da idade de 40 anos, quando Deus lhe fez esta promessa. Na idade de 40 anos era eu. Enquanto a maioria do povo, disse Caleb no seu testemunho, derreteu o coração do povo, fez o povo murmurar contra Deus, fez o coração do povo se derreter, desejar voltar para o Egito. Nós fomos diferentes. Eu e Josué fomos diferentes. Perseveramos, insistimos em transmitir com muita veemência aquilo que Deus havia nos prometido, na idade de 40 anos. E, meus queridos irmãos, a lição que Caleb deixa para nós é uma lição de como esperar nas promessas de Deus. Aleluia, glória a Deus. Como esperar nas promessas de Deus. Hoje, com toda esta vida moderna que nós estamos vivendo, com todo este avanço da tecnologia, recebemos a informação muito rápido de tudo que está acontecendo no mundo. Através da internet a gente pode se conectar com o mundo inteiro em fração de segundos. Temos conhecimento do que está acontecendo em nossa volta, no nosso país, na América, enfim, nos continentes, em todo o globo terra, através da informação. Não é verdade? E isto, meus queridos irmãos, tem contribuído de forma negativa para que no meio cristãos muitos perdessem a essência, principalmente no tocante a esperar nas promessas de Deus. Não é verdade, irmãos? É verdade. É verdade. O que a gente vê na realidade hoje cristã é que o povo não querem, porque não gostam de esperar. Não é, irmãos? Porque esperar incomoda, esperar enfada. Não é verdade? Torna as pessoas impacientes, principalmente se as pessoas estiverem atravessando um momento de dificuldade, e esse esperar é uma tormenta, irmãos. Então, nós estamos vivendo nos dias em que queremos tudo para agora, tudo para hoje, tudo tem que acontecer da forma que esperamos, da forma que desejamos. E nada melhor do que, irmãos, olhar para o testemunho de Caleb, atentarmos para tudo o que ele fala, irmãos, e enxergarmos como um grande referencial para confiar em Deus, para esperarmos em Deus. Glória a Jesus. Então, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que Caleb, ele prossegue dizendo: agora, portanto, o Senhor me tem feito viver, como ele disse, estes 45 anos do tempo em que o Senhor falou estas palavras a Moisés, quando Israel andava pelo deserto. Ora, irmãos, quando Deus fez a promessa a Caleb, através de Moisés, Caleb tinha 40 anos de idade. Passaram-se 45 anos
Estar agora, Caleb, com 85 anos. Se passaram 45 anos esperando em Deus. Mas o dia da vitória chegou, irmãos. Oh, glória! Oh, glória a Deus! 45 anos esperando a promessa de Deus. Ele diz, mas mesmo diante dos 45 anos, eu perseverei servindo ao meu Deus. Eu perseverei servindo ao meu Deus. Meu coração não se entristeceu. O tempo não contribuiu para tirar do meu coração a esperança, a certeza de que o dia chegaria. Glória a Deus. A minha fé não desvaneceu. Aleluia. Pelo contrário, perseverei servindo ao Senhor. E isto é que é glorioso, irmãos. Irmão Tarcísio, que Deus abençoe, meu querido. Este é o testemunho de Caleb, quando ele diz assim, aleluia, eu perseverei seguindo ao Senhor, meu Deus. Amém, meus queridos irmãos. Em nossa volta tudo pode estar desabando, mas persevera seguindo ao Senhor. Às vezes contrariado, sendo confrontado, sendo mal interpretado, sendo esquecido, estando isolado, aleluia, mas seguindo a Deus, aleluia, provado, mas perseverando em servir a Deus, aleluia. Às vezes esquecido, não importa, mas estou servindo a Deus. Eu estou seguindo a Deus, eu persevero, eu insisto em servir a Deus. Mas está demorando muito, mas eu continuo servindo a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus para sempre. Foram 45 anos esperando na promessa. Mas ele disse assim, o Senhor me tem feito viver estes 45 anos de espera. Glória a Jesus. Não murmurei, não deixei de adorar, não deixei de glorificar. Aleluia. Não maltratei ninguém, não questionei, não fiquei sem dormir, não fiquei impaciente, não perdi o apetite, fiquei estressado, passei por depressão. Não, nada disso me aconteceu nesse período de 45 anos. Meus queridos, quanto tempo faz que Deus te fez uma promessa? E como eu disse, o sistema desse mundo tem corroborado para que a gente perdesse, na verdade, a essência de esperar nas promessas de Deus. Nós não queremos esperar, porque não gostamos de esperar, porque esperar cansa, esperar, irmãos, enfada, inquieta. Mas eu preciso esperar. Um segredo que eu vejo, irmãos, no testemunho de Caleb, é que este esperar dele é um esperar diferente. Ele espera olhando para Deus. Meu amigão Abinadab Jerônimo, Deus abençoe o presbítero Abinadab, muito obrigado pela sua presença aqui, meu querido. Esperar servindo a Deus, olhando para Deus. Irmãos, é enfadonho, é cansativo quando nós queremos esperar nas promessas, olhando para as promessas.
Precisamos olhar para Deus. A nossa atenção, nosso foco é o Senhor e não as promessas. Glória a Deus. Porque este é o segredo, irmãos, que talvez alguns tenham perdido, tenham deixado de lado este princípio. No livro de Deuteronômio, capítulo 29, vamos perceber, se é que não estou enganado, mas se obedecermos a Deus, se perseverarmos em seguir a Deus, em servir ao Senhor, Deus mandará que a bênção venha ao nosso encontro, não é assim, meus queridos? Deus mandará que a bênção venha ao nosso encontro. Glória a Deus. A bênção é consequência do querer de Deus, da vontade de Deus, que pode acontecer agora, aí mesmo onde você está, ou isso possa custar tempo, horas, dias, semanas e meses, anos, décadas. O que não deve mudar é a minha confiança em Deus durante o tempo em que eu esteja esperando a promessa. Glória a Jesus. Deixa eu ver se eu encontro o capítulo 29, irmãos. Quando o homem de Deus traz para nós estas palavras. Livro de Deuteronômio. Não é o capítulo... Deixa eu ver se é o 28, então. E será que se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar, cumprindo todos os seus mandamentos que eu te prescrevo hoje, também o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e virão sobre ti todas estas bênçãos. A bênção vai ao teu encontro, irmãos. A bênção vai ao teu encontro. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a bênção de Deus é uma intervenção divina que vai acontecer dentro do tempo de Deus. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. O nosso tempo aqui na Terra, este tempo de sobrevivência, é aquilo que chamamos de Cronos. É o Cronos, é o nosso tempo. Glória a Jesus. Diferente do tempo de Deus. O Cronos é um espaço de tempo, é este intervalo que muitas das vezes nós estabelecemos para trazer uma ideia de demora. Este tempo que comporta segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, enfim, é o Cronos. Mas o tempo de Deus é o Kairos. E o Kairos de Deus é uma ocasião especial, é um tempo determinado, é uma oportunidade de Deus que vai acontecer dentro do nosso tempo. Significa dizer que nós não podemos, irmãos, esperar na promessa de Deus, esperarmos no tempo de Deus, deixando de viver o nosso tempo, deixando de viver o nosso momento. Não, irmãos. Enquanto as promessas de Deus, enquanto esta hora determinada de Deus não acontecer, enquanto esta bênção não chegar ao meu coração, eu não posso deixar de viver, não posso deixar de servir, não posso deixar de glorificar a Deus. Eu não posso. Eu tenho que viver bem o meu tempo. Glória a Jesus. E o diabo tem tentado arrancar isso do coração do povo, irmãos. Aleluia. E às vezes não queremos esperar, perdemos a paciência, as esperanças se vão, e aí agora nós queremos agir, e nesse nosso agir nós atropelamos toda uma oportunidade de bênção em Deus. Então, meus queridos, com o testemunho de Caleb, em que ele diz: agora, portanto, o Senhor me tem feito viver, como ele disse, estes 45 anos do tempo em que o Senhor falou estas palavras a Moisés. Quando Israel andava pelo deserto, agora eis que sou da idade de 85 anos, e até hoje
estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Aleluia. No dia em que Deus cumpriu a promessa na vida de Caleb, ele disse: passaram-se 45 anos, mas eu estou firme. Mas eu estou tão forte como no dia que eu fui enviado nos meus 40 anos para espiar a terra de Canaã. Glória a Deus. Não desfalecer na fé. Aleluia. Mas a minha fé torna-se inabalável. E Deus me guardou em vida para que eu vivesse até este momento em que Ele pudesse cumprir as promessas. E eu quero dizer para você, irmãos, que Deus vai guardar a tua vida até o cumprimento desta promessa. Eu quero dizer que vai dar tudo certo. E eu quero dizer que neste período a tua fé vai estar de pé. A tua esperança vai estar no Senhor. Não vai precisar você abandonar a fé, deixar a igreja, murmurar, contender. O tempo nunca foi um inimigo de Deus. O tempo nunca foi um obstáculo diante de Deus. Eu digo que o tempo é um aliado de Deus. O tempo é importante, irmãos, para a preparação do nosso coração, para preparar o momento certo, a hora certa da nossa bênção chegar. Quero dizer que melhor do que eu e do que você é Deus para saber a hora exata, o momento exato da tua vitória chegar. Glória a Deus. Tenhamos paciência nesta tarde, irmãos, esta palavra de Deus. Tenha paciência. Deus que te prometeu é fiel. Assim como Deus prometeu a Abraão e a Sara lhe dar filhos. Abraão estava com 75 anos, Sara com 65 anos, quando Deus fez a promessa de Isaac. E a Bíblia diz que Deus fez cumprir esta promessa na vida de Abraão 35 anos depois, quando ele estava com 100 anos, aliás 25 anos depois, quando ele estava na idade de 100 anos, Deus cumpriu. Glória a Jesus. Então Deus tem a sua forma de trabalhar. Aleluia. Meus amigão Luiz Carlos, que Deus abençoe. Eu estou sentindo uma alegria, irmãos, de Deus nesta tarde. Porque eu sei que maior é Deus do que todas as coisas. E o testemunho de Caleb é fundamental para sustentarmos a fé nas promessas de Deus. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Foram 45 anos de estrada. Foram 45 anos servindo a Deus, com a promessa de que Deus o abençoaria e lhe daria a terra por herança perpétua, assim como relatou Moisés. Um homem que teve experiência para esperar 45 anos, ele pode, irmãos, ensinar a mim, ensinar a você. Quanto tempo faz que você espera, irmãos? Quanto tempo faz que você está nesta batalha, aguardando em Deus? Não deixe que o diabo arranque do teu coração a certeza da promessa. E eu quero dizer, e nesta tarde o Senhor faz com que eu dirija esta palavra ao teu coração. O que Deus te falou, aleluia, vai se cumprir. Deus renova esta promessa ao teu coração. Glória a Jesus. Me faz lembrar do capítulo 17 do livro de 1 Reis, quando Deus tirou o profeta Elias do ribeiro de Querite, porque o ribeiro havia cessado. As águas do ribeiro haviam secado. Deus chegou para o profeta Elias e disse: Elias, eu já tenho providenciado alguém para que cuide de ti. Eu já tenho providenciado um lugar.
Eu já tenho providenciado alguém para cuidar de você. A cidade para onde tu vais, Elias, é a cidade de Sarepta. E eis que eu já tenho ordenado a uma viúva, e esta viúva vai manter a tua vida enquanto estiveres na terra, aleluia, de Sarepta. Glória a Jesus. Amém? E a Bíblia diz que Elias se levantou do ribeiro de Querite e se dirigiu em busca da promessa de Deus na cidade de Sarepta. Só que Deus é um Deus que nos coloca à prova, irmãos. Deus está sempre testando os nossos corações. Quando Elias chegou, glória a Deus. Quando Elias chegou na porta da cidade de Sarepta, ele contemplou uma viúva e um filho, apanhando gravetos, um cenário bastante triste, uma situação bastante difícil, em que aquela mulher, no seu relato, ela estava numa crise terrível, estava preparando a última alimentação porque não tinha a segunda. Era a última alimentação que ela estava preparando para ela e seu filho comer, e sem esperança alguma, sem ter o que fazer, esperar a morte. E foi esta cena que Elias presenciou na entrada da cidade de Sarepta. Olha que contraste, irmãos. Aquilo que Elias estava vendo para aquilo que Deus prometeu. Deus prometeu que ele ia entrar na cidade, que ele ia ser cuidado dentro daquela cidade. Deus já tinha determinado alguém para cuidar daquele homem. Uma viúva ia cuidar de Elias ali. Mas o que ele está vendo é diferente do que ele ouviu. E tenhamos cuidado, irmãos. Tenhamos cuidado. Porque muitas das vezes Deus faz a promessa, te conduz até o lugar, e aí você olha e diz assim, não. Que Deus falou para mim é diferente disso que eu estou vendo aí. Não, Deus tem coisas melhores para mim. Eu sou um profeta, eu fui um homem corajoso, eu obedeci a voz de Deus, fui até o rei Acabe, profetizei seca, Deus cumpriu. E Deus tem coisas melhores para mim. Eu não creio, eu não me conformo e não vou aceitar que esta mulher seja a mulher que Deus preparou para cuidar de mim. O teste da primeira impressão, irmãos. E a primeira impressão não pode ficar no coração do servo de Deus. E muitos têm perdido a bênção porque diante da primeira impressão falharam, desistiram e recuaram da bênção. Mas ali, o profeta Elias olhou o teste da impossibilidade. Ele disse, se Deus me trouxe a este lugar, a cidade de Sarepta, e se Deus me apresenta esta mulher, mesmo em uma fase terminal, eu creio no que Deus me falou. Amém? Creia no que Deus te falou, meu querido. E Elias diz, eu creio no que Deus me falou. E agora é a hora de eu fazer o teste, de eu ver de uma vez por toda se de fato é de Deus ou não. E Elias testou aquela mulher e disse, mulher, me traz um bocado de água. E ela foi. E depois Elias disse, agora prepara para mim um bolo e depois faz um para ti. E aquela mulher, ela riu daquela situação e disse, tu não tens visto a minha situação? Nós vamos preparar a última refeição e esperar a morte. E tu me pede bolo para mim, para você? Aí Elias disse, vai, pela fé, e Deus vai mandar farinha, vai mandar azeite, e não vai faltar
faltar na tua panela nem farinha e nem azeite na tua botija. Glória a Deus. E teve que se cumprir, mas Deus tinha a sua forma de testar. Meu muito obrigado a você, meu irmão Heleno, que Deus abençoe. Muito obrigado a você que esteve comigo durante estes minutos. Muito obrigado pela sua companhia. Que bom é poder falar a palavra de Deus. Portanto, o testemunho de Caleb, eu digo que é um testemunho pedagógico, porque quantas lições, irmãos. Um homem que viveu os desafios dos seus dias, confiando nas promessas, de forma corajosa, não temeu, não vacilou os seus pés, mas perseverou em servir a Deus. Amém? Mesmo quando a maioria derreteu o coração do povo, criou toda aquela muvuca, o povo queria desistir da promessa, o povo queria voltar para o pecado, voltar para o Egito, mas Caleb, mesmo ciente dos perigos, através dos gigantes que estavam em Canaã, ele disse, mas Deus fez uma promessa. Pronto, irmãos, se Deus fez a promessa, as dificuldades presentes, os perigos eminentes não subsistirão àquilo que Deus determinou. Se Deus determinou, vai se cumprir. Amém, meus queridos irmãos? Eu abraço a todos nesta tarde, mais uma vez. Feliz dia dos amigos. É muito bom tê-los, aleluia, como amigo. Muito obrigado mesmo aos meus irmãos nazarenos, a minha mãe Lúcia, minha amiga, minha mãe, meu tudo, meus irmãos, grandes amigos, cunhadas, sobrinhos, meus irmãos, obreiros, ministro. Quero abraçar o meu pastor Edmilson Antunes, aqui em Itajaí, nosso pastor presidente Antônio Bordim. Abraço também ao nosso pastor aí em Pernambuco, pastor presidente Ailton José Alves, ao pastor vice-presidente Ailton Júnior, esses homens de Deus, da qual tive o orgulho e a honra de servir a Deus nos meus 22 anos de fé ali em Pernambuco, sob a direção do nosso pastor Ailton José Alves, e em especial os meus 12 anos e 6 meses, da qual servi a diretoria da igreja ali no estado de Pernambuco. Que Deus abençoe, Deus ajude, irmãos, a igreja do Senhor Jesus no estado de Pernambuco e de Vitória, a igreja que está ali, irmãos, bem perto de comemorar o seu centenário. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua igreja. E eu creio, irmãos, que nenhum tipo de intervenção subsistirá às promessas de Deus, ao que Deus tem prometido à igreja no Pernambuco, a igreja aqui em Santa Catarina, que está bem perto dos seus 80 anos. Que Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus Cristo. Voltaremos em uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir, pois graças a Ele a vida continua. Lembre-se, Deus sem você continua sendo Deus, mas você sem Deus não é nada. Um abração, meus queridos, e até a próxima. Tchau, tchau.